Bom dia, galera. Vamos aqui citar uma diferença no nosso trabalho de filosofia sobre dois tipos de experiência. Basicamente, explicando um pouco sobre experiência sensorial. Seria tudo aquilo que você consegue imaginar, mas não necessariamente precisa existir. E agora, falando um pouco sobre a experiência empírica, seria uma teoria explicitamente aplicada na prática. Agora, falando um pouco do experimento racional, vamos dar um exemplo aqui. A gente sabe que a gente vive numa realidade em 3D, mas além dessa existem outras. Por exemplo, a 1D, que seria somente horizontal, o eixo X, ou somente na vertical, o eixo Y, ou até mesmo só o de profundidade, que seria o eixo Z. Quanto ao 2D, a gente teria só horizontal, o eixo X, e a vertical, o eixo Y. E a gente vive uma realidade 3D. Porém, um experimento que a gente pode aplicar é referente ao hipercubo. O hipercubo é um tipo de figura geométrica que ele só é possível imaginar ele, não daria para a gente colocar na realidade, porque ele não se encaixa na nossa realidade. Qualquer coisa que seja fora da nossa realidade seria impossível de a gente aplicar de forma física, material. O hipercubo, por exemplo, é um tipo de figura geométrica que tem um eixo X, um eixo Y, um eixo Z de profundidade e um quarto eixo, que é algo que a gente não pode imaginar. Seria como um cubo dentro de outro cubo. Por isso que seria uma experiência racional, porque a gente não pode aplicar ela na realidade, algo físico, factual. E isso fica somente na nossa mente. Então é algo racional. Bom, agora eu vou falar de outro exemplo racional, mas de algo que se aproxima mais da nossa realidade, da nossa dimensão, como o quadrado. O quadrado, se eu te pedir para imaginar um quadrado, você pode imaginar diversos tipos de quadrado. Um quadrado vazado, um quadrado não vazado, com diferentes volumes, diferentes cores, diferentes tamanhos. Só que se a gente levar para o mundo racional, a gente tem a essência do quadrado. O que é um quadrado? Que é basicamente uma figura quadrilátera sendo um polígono, uma figura geométrica. Essa é a essência do quadrado. Quando a gente traz para o nosso mundo real, a gente tem a imaginação do quadrado. Bom, agora a gente vai falar de uma experiência empírica. Então vamos lá. A gente sabe que a segunda lei de Newton, por exemplo, que seria força igual a massa vezes aceleração. Como que a gente poderia aplicar essa fórmula, que seria teórica, na prática? Por exemplo, vamos chamar o convidado aqui. Segura aqui, por favor. Que seria basicamente, a gente tem uma força, que seria dada em newtons, uma massa e uma aceleração, que seria a velocidade do nosso soco. Por exemplo, vir aqui, a gente tem o newtons, que seriam aplicados no K1, a massa, que tem do meu braço, e a aceleração da velocidade do meu punho. Essa seria uma experiência empírica, porque é aplicada na realidade. Bom, então basicamente, nos dois tipos de experiência, a gente tem que a racional é algo que a gente só pode pensar, é algo que não seja aplicável no mundo factual realmente, como o hipercubo, e a empírica, a sensorial, é algo que a gente pode pensar e pode aplicar no mundo real, como por exemplo a segunda lei de Newton que a gente acabou de fazer com o experimento. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que vocês tenham gostado, e é isso, muito obrigado pela atenção.